Da Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Olá, muito bom dia. Está no ar o Nossa Área. Até o meio-dia, a edição local e depois o noticiário completo dos grandes clubes do futebol do Brasil. E agora os destaques de hoje. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani fica no empate com o Corinthians da Neoquímica Arena e se despede do Paulistão na terceira colocação do Grupo B. Bugre chegou ao quinto jogo sem vitória e agora terá mais de um mês de preparação antes do início da Série C. Na 10ª colocação geral, a equipe Alviverde vai arrecadar R$200 mil de premiação com o Campeonato Paulista. Ponte perde para o Red Bull Bragantino no Moisés Lucarelli e dá adeus ao Paulistão. Derrota para o Massa Bruta e vitória do Palmeiras sobre o Mirassol tiram a macaca do mata-mata. A equipe alvinegra agora volta as atenções para a Copa do Brasil. Pela primeira fase do torneio nacional, Macaca visita o Concórdia na próxima quarta-feira, 21h30 em Santa Catarina. Com o fim da primeira fase, foram definidas as quartas de final do Paulistão Sicredi. O Corinthians recebe o Mirassol em São Paulo. Santos enfrenta o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro. São Paulo duela contra o Novo Horizontino no Morumbis. E o Palmeiras visita o São Bernardo no 1º de maio. Federação definirá as datas e os horários da partida na tarde de hoje. Palmeiras avança em negociação por Vitor Roque e espera desfecho neste início de semana. Atacante que interessa ao Verdão está no Real Betis por empréstimo do Barcelona. Botafogo não se classifica nem para a Taça Rio e ainda não garante vaga na Copa do Brasil 2026. Alvinegro ficou em 9º no Carioca e depende de resultados de Libertadores, Brasileirão ou da própria Copa do Brasil para se classificar para o torneio nacional no ano que vem. Bandeirantes. 11h34 está no ar. Nossa área de hoje.
Na mesa de áudio, Danilo Capucci. Ele que é o responsável pelo som que vai para o FM 85,7. E Leandro Lopes, no switcher. Corta a imagem e manda para o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós. Muito obrigado pela sua audiência. Intervalo, voltamos já já. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Chegando então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a partida entre Ponte Preta e Bragantino, jogo que foi realizado ontem no estádio Moisés Lucarelli, vitória do Red Bull Bragantino pelo placar de 2-0. A Ponte com Diogo Silva, Simon, depois Victor Andrade, Emerson e Sérgio Rafael, depois Bruno Lopes, Maquinho, depois Luiz Felipe, Léo Oliveira, Lucas Cândido, Certinho, depois Pedro Vilhena e Arthur, depois João Gabriel, Everton Brito e Jean Dias, a equipe do técnico Alberto Valentim. O Red Bull Bragantino de Cleiton, Eduardo Santos, Pedro Henrique, Guzmán Rodrigues e Juninho Capixaba, depois Guilherme Lopes, Matheus Fernandes, depois Eric Ramírez e Lucas Evangelista, La Quintana, depois Gustavinho, John, Isidro Peter, depois Thiago Borbas e Vinicinho, depois Fernando, a equipe do técnico Eduardo Seabra. O Red Bull abriu o placar logo a 1 minuto com John, Lucas Evangelista cobrando o pênalti aos 29 minutos do primeiro tempo, definiu a vitória do Massa Bruta para um público de 8.695 torcedores e uma renda de R$ 198 mil. A arbitragem foi de Flávio Rodrigues de Souza. Última rodada, a primeira fase do Campeonato Paulista, Red Bull Bragantino 2, Ponte Preta 0. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. 11h38, ouvinte participando. Digam o que quiser, mas a Ponte não merece a torcida que tem. Toda vez que a Ponte só depende dela, fazemos festa, apoiamos e ela sempre pipoca. Muito triste. 16 pontos fora e apenas 6 pontos em 6 jogos em casa. Ontem, time lento, disperso e apático. Antônio do Jardim Boa Esperança. Grande abraço para você, Antônio. Muito obrigado pela sua participação aqui no Nossa Área pela Rádio Bandeirantes. Olha, tem que ver que a Ponte, devido a uma série de situações, entre elas a parte financeira, não montou um time para se classificar.
montou um time para permanecer na divisão, porque o foco principal é a Série C. Não pode, em nenhum momento, pensar em permanecer na Série C. Tem que fazer um campeonato de acesso. E o Campeonato Paulista serviria de preparação. Aí o campeonato foi se transcorrendo e a Ponte fora de casa muito bem, porque é um time reativo. É um time que joga no contra-ataque. Quando tem que propor o jogo em casa, aí tem uma enorme dificuldade. Mas ganhou o derby e fez a melhor campanha da história nesse formato, né? Nesse regulamento do campeonato. Foi a melhor campanha da história. E é a primeira vez na história, nesse formato de regulamento, que um time que faz a quarta melhor campanha da competição não está classificado. Então, força do regulamento. É bem verdade que a Ponte também já foi beneficiada por esse próprio regulamento, quando conseguiu em 2023 a classificação com 13 pontos, ou 2024 com 17. Então, a Ponte fez um bom campeonato. Só não foi ótimo porque não conseguiu a classificação. E o foco agora, primeiro Copa do Brasil na quarta-feira e na sequência a Série C. Ouvinte participando. Bom dia, Batista. Vamos ver se a manifestação contundente do Abel do Palmeiras surta algum efeito no modo operandes desse campeonato. Muito injusto a Ponte Preta ficar fora com 22 pontos. Palavras dele, Renato Grácia. Olha, Renato, eu ouvi a declaração, achei muito legal do técnico do Palmeiras se manifestar dessa maneira em defesa da Ponte, dizendo que é injusto a Ponte ficar fora, não conseguir a classificação com 22 pontos. Não sei se vai repercutir alguma coisa na Federação Paulista de Futebol, mas a verdade é que a palavra do português tem peso. E a federação deveria fazer uma modificação no campeonato, porque é muito difícil você explicar um time que fez a quarta melhor campanha não estar classificado. Se chamar um estrangeiro, um europeu ou então um norte-americano que está meio desligado, falou, olha, é o seguinte, essa é a classificação do campeonato. Ué, mas o quarto colocado, a quarta melhor campanha não está classificado, não está classificado por força do regulamento. Então deveria a Federação Paulista de Futebol, que vem inclusive copiando a Europa, copiando a FIFA com relação às transmissões do jogo do campeonato, jogos do Campeonato Paulista deste ano, fazer uma cópia do regulamento da Champions. Poderia copiar o regulamento da Champions, que me parece mais justo. Batista, pelo amor de Deus, não me venha reclamar do regulamento do campeonato, pois o ano passado a Ponte Preta se classificou com 17 pontos e o São Bernardo ficou de fora com 22 pontos. Não ouvi ninguém dizer que era injusto. As pessoas só reclamam quando são desfavorecidas e quando é favorecida, ficam quietos. Grande abraço, Robinson Oliveira. Ô, Robson Oliveira, abraço para você, muito obrigado. Daniel Kahneman foi prêmio Nobel de Economia em 2003. Tem uma frase no livro dele, né? Rápido e devagar, duas formas de pensar. Ele fala que as pessoas, o ser humano de uma maneira geral, enxerga os fatos por uma lente que distorce a realidade sempre a seu favor. Quando é o contrário, a gente vê isso muito na política polarizada, aí fica todo mundo quieto, não, tá certo, tá tudo bem. Mas quando te favorece, aí faz um estardalhaço. Eu, agora há pouco, comentei isso, que a Ponte foi beneficiada em 2 oportunidades, mas desse ano ela foi prejudicada. São 11h44 em Campinas. É hora do Bugre.
na Band. Vamos falar do Guarani. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre fechou o Campeonato Paulista com um empate 2-2 contra o Corinthians, partida realizada lá na Neoquímica Arena em São Paulo. O Guarani chegou a estar à frente no placar, né? Jogou bem, teve boa atuação, o sistema defensivo foi firme mesmo apesar dos 2 gols sofridos, mas não foi suficiente a campanha do Guarani para garantir a classificação à próxima fase. O time até liderou boa parte do campeonato no seu grupo na fase inicial, mas acabou perdendo fôlego e principalmente graças àquele empate, né, contra a equipe do Velo Clube, gol marcado pelo Velo no último minuto, o resultado da classificação acabou não vindo. O Guarani termina aí a primeira fase sem conseguir se garantir na fase seguinte. O técnico Maurício Souza concedeu uma entrevista ao final da partida e analisou o empate do Guarani contra o Corinthians. Vamos ouvir. Um jogo bem igual. Claro, o Corinthians tem muita força ofensiva, né? E depois que a gente fez o 2-1, eles não só trocaram, né, 5 jogadores de qualidade indiscutíveis, mas também descansados, né? E vieram, imprimiram um ritmo mais forte e conseguiram chegar ao empate. Mas eu acho que foi um jogo bem igual. Acho que no final do jogo realmente eles tiveram algumas ações perigosas, né, que poderiam ter virado o jogo. Mas a minha equipe foi muito briosa, ela foi extremamente competitiva, não se escondeu do jogo, quando teve a bola, conseguiu botar a bola no chão. Tivemos também chance de fazer o terceiro gol. Então, assim, eu acho que a gente fez um grande jogo, eu acho que o resultado foi justo. Claro que no final das contas o sentimento é de frustração, né? Afinal, o time esteve aí em vias de se classificar, acabou não conseguindo. Foco agora se volta para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, previsto para começar no dia 13 de abril. As informações do Guarani, aqui no Nossa Área. 11h46 em Campinas. Guarani empatou com a equipe do Corinthians, chegou até virar o jogo, placar de 2-1, mas acabou cedendo o empate. Não foi um resultado ruim. Guarani fica fora da próxima fase por incompetência das suas próprias pernas nos jogos em casa. Não podia jamais ter perdido os pontos que perdeu em casa. Então, é evidente que empatar com a equipe do Corinthians, independentemente de qual seja o time do Corinthians, não pode ser considerado um resultado ruim. E a mesma coisa que falei da Ponte, falo também do Guarani. Bugre montou um time para permanecer na Série A1 do Campeonato Paulista, por razões diversas, entre elas, claro, a situação financeira. E não tenha dúvida de que o objetivo principal era esse. Num determinado momento, o torcedor, né, começou a sonhar conseguindo o Guarani a classificação, poderia conseguir a classificação, mas Guarani não tinha time para poder fazer frente aos seus concorrentes. Chegou a liderar grande parte do grupo do Guarani, mas nos jogos em casa, quando precisava montar aí um esquadrão para mostrar a sua força, acabou faltando peças, faltou jogador com maior competência. E também o técnico, né, que fez algumas besteiras e aí também acabou prejudicando a equipe do Guarani. Diz aqui o ouvinte, o recado é para o CH, que hoje não está aqui. Diz aqui o ouvinte Renato César, com sua experiência no futebol, o que valeu mais? Um elenco de jovens com uma folha de 500 mil mensais para não cair, ou um elenco de 1,5 milhão para não cair e ganhar um derby na mão grande. Renato César, de que 5. Bom, primeiro que não tenho aqui esses números que você coloca, né? Então não posso afirmar, e também a sua mensagem não foi para mim, foi para o CH, que amanhã poderá respondê-lo, aí você envia novamente a mensagem para ele, tá bom?
Vamos com Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão falando do Guarani. Diz aí, Tigrão. Bom dia, Batista. Um abraço a você, um abraço aos amigos da nossa área. O Guarani jogou bem, né? Foi um bom resultado. O time alternativo do Corinthians é muito bom, depois de entrar nos titulares. Eu acho que o jogo de ontem em si não foi o fator determinante para a desclassificação do Guarani. A impressão deixada, virando o jogo, inclusive, lá dentro da Neoquímica Arena, foi a melhor possível. É lógico que o que custou a classificação para o Guarani foi o ridículo empate contra o Velo Clube em casa. E também contra o Novo Horizontino. Um grupo baba do quiabo e o Guarani conseguiu ficar fora. Mas não pelo jogo de ontem. Um grupo que pontuou muito baixo e o Guarani incompetentemente jogou a classificação fora dentro de casa. Ontem não. Ontem um grande resultado. Só que não valeu de absolutamente nada e o Guarani continua aí, fazendo das suas, né? Jogando no lixo. Possibilidades grandes como acesso à Série A do Brasileiro no ano retrasado e agora essa classificação por dentro de casa às vezes não conseguir fazer o básico, o simples, o óbvio e a obrigação. 11h50. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Ponte Preta, Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Que pena, hein, Batista? A Ponte termina o campeonato com a 4ª melhor campanha no geral, mas não conseguiu a classificação à próxima fase. Coisas do regulamento, né? Não adianta muito reclamar, não. Ponte Preta ontem acabou não jogando bem, dependia apenas de si. Uma vitória ele garantiria na próxima fase, mas o time perdeu para o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-0. O time da Ponte acabou sendo envolvido aí pelo Bragantino, não conseguiu reagir, saiu derrotado. O torcedor que foi ao estádio Moisés Zucarelli aplaudiu, não pelo jogo, claro, mas pela campanha da Ponte Preta nesse renascimento da Ponte depois do rebaixamento no ano passado da Série B para a Série C do Campeonato Brasileiro. Na entrevista coletiva após o jogo na sala de imprensa, o técnico Alberto Valentim elogiou a campanha da Ponte e, claro, lamentou a eliminação. Eu falei até na outra vez, sem ficar lamentando do regulamento, mas nós temos que lembrar os números, né? Porque você mesmo falou agora, não vamos lamentar, mas me lembra que nós estaríamos classificados em outro grupo. Nossa 4ª melhor campanha, 1 ponto do primeiro e do segundo do nosso grupo. O grupo A, 5 pontos, diferença do segundo para o terceiro. 4 do grupo B, do segundo para o terceiro. 10 do grupo C, do grupo C do segundo para o terceiro. Melhor campanha, 4ª melhor campanha, melhor defesa. Tudo melhor visitante, bem lembrado. Então, esse balanço que eu faço hoje, lembrando que aqui é o que nós controlamos, é uma Ponte Preta em reconstrução. Com 19, 20 jogadores que chegaram, eu falei isso na vitória também, só para lembrar. Não é na derrota, não, nessa desclassificação, não. Com a comissão técnica chegando, um trabalho espetacular, sim. Por que não? Lógico que hoje estamos todos feridos. Noite sem dormir, sem problema, para mim. Mas eu falo que nós temos que dar os parabéns e virar a página, porque amanhã nossa temporada está só começando, tá? Então virar a página porque nós temos um jogo importantíssimo, que é uma final para a gente e não pode ser diferente na quarta-feira. Palavras do Alberto Valentim, a Ponte volta a campo já na quarta-feira. Joga em Santa Catarina, pega o Concórdia, primeira fase da Copa do Brasil. Informações da Macaca aqui no Nossa Área. 11h54, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, falando da Ponte Preta, diz aí, Tigrão. Bom, Batista, na quinta-feira, antes de concluída a 11ª rodada, ainda o Palmeiras não tinha jogado com o Botafogo, nem o São Bernardo
tinha jogado contra a Portuguesa. Dentro do Sport em Debate, que termina às 7h30, os jogos foram depois, eu fiz esse desenho aí para todo mundo. Aí teve um ouvinte, aliás, a gente agradece muito ele pela audiência, foi educado, mas ele falou, ironicamente, que pessimismo é esse, Tigrão? Tá aí, ó. Eu fiz o desenho e eu também não quero ser dono da verdade, só que estava muito claro que quando a Ponte empatou com o Botafogo de Ribeirão em casa, ela estava dando adeus à classificação. E já tinha dado mesmo. Aí ressuscita ganhando surpreendentemente e de forma competente do São Paulo no Morumbi, mas ia faltar alguma coisa. E com o Palmeiras, pelo elenco que o Palmeiras tem, não dá para brincar. E acabou a Ponte fazendo uma grande campanha assim. Ela é vítima do regulamento, mas é vítima de um regulamento que ela também aprovou. Não pode reclamar de absolutamente nada. Infelizmente para a Ponte, o grupo pontuou muito alto. O campeonato é injusto, o regulamento é grotesco. A Ponte poderia ter se classificado apenas e tão somente dependendo dela, era só ganhar o jogo. Foi incompetente de novo e aí, lamentavelmente, amarga a desclassificação ou a não classificação. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Paulista. Está encerrada a primeira fase da competição. Os jogos que foram realizados ontem. Domingo, todas as partidas, nós tivemos os seguintes resultados. O Botafogo perdeu em casa para o Novo Horizontino 2-1, Corinthians e Guarani 2-2, Noroeste e Portuguesa 1-1, a Inter em Limeira perdeu para o Santos 3-0, o Palmeiras fora de casa derrotou o Mirassol por 3-2, a Ponte em casa perdeu para o Red Bull Bragantino 2-0, o São Bernardo em casa perdeu para o São Paulo 3-1 e o time do Velo Clube venceu o Água Santa pelo placar de 1-0. Desta forma, as partidas de quartas de final estão definidas. Jogo único, a Federação Paulista de Futebol deverá divulgar ainda hoje as datas, os locais e os horários das partidas. O Corinthians pega o Mirassol, o Santos o Red Bull Bragantino, o São Paulo pega o Novo Horizontino, São Bernardo e Palmeiras. Lembrando ainda que Inter de Limeira e Água Santa foram rebaixados e disputarão a Série A2 em 2026. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens, condições
descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Final do Nossa Área, edição local. Às 5 da tarde tem um Esporte em Debate aqui pela Rádio Bandeirantes FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E amanhã, 11h30 da manhã, tem o Nossa Área. Vem aí a edição nacional do Nossa Área. Grande abraço, ótima tarde. Tchau! Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.